Boa noite. Eu já estava meio nervoso agora, eu acabei de receber mais um balde de pressão. Depois das palestras incríveis aí do pessoal, espero atender minimamente as expectativas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre multiagentes e discutir um pouco sobre máquinas de estado e alguns modelos mentais e como a gente interpreta essas aplicações multiagente e explicar um pouco do racional do porquê a gente escolheu seguir a nossa solução sem usar nenhuma framework. Eu sou o Aloysio, engenheiro de aplicada na BenTV e o colaborador mais antigo também. Estou lá há 3 anos, estudo Sistemas de Informação na USP, dou aula na Olimpíada de Informática no Objetivo e crio uns assistentes de IA por hobby. Bom, eu acho que a primeira definição é de um agente. Agente é aquele que age, aquele que toma uma ação. E um agente inteligente, por definição, ele precisa de sensores, ele precisa compreender o ambiente, ele percebe o ambiente e interage com ele, modificando a partir dessa informação que ele percebeu. No contexto de inteligência artificial, que a gente estuda mais comumente, quando as pessoas se referem a agente de IA, usualmente elas estão se referindo a um LLM que tem chamadas de função. O LLM ele percebe o ambiente em texto, ou se eu estiver usando um modelo multimodal, outros formatos, a imagem, áudio, e ele usa essas funções, que são chamadas de funções de linguagem de programação mesmo, para interagir com o ambiente, para tomar alguma ação e modificar alguma coisa. E como o professor Arlindo comentou na palestra dele, um agente, a menos que a gente atinja a inteligência artificial geral, ele não é capaz de resolver todos os problemas e problemas complexos. Hoje a indústria está percebendo que para resolver os problemas complexos, a gente precisa combinar esses agentes. E é daí que surgem as aplicações multiagente. E junto com essas aplicações multiagente, vem o problema da orquestração, né? Como que a gente organiza esses agentes? Como que a gente faz eles interagirem entre si e resolver os problemas? Bom, eu vou discutir uns modelos mentais, e um modelo mental, segundo a definição da Wikipedia, é um mecanismo de pensamento que tenta explicar o mundo real. É uma representação interna, uma abstração, uma simplificação de um conceito complexo na realidade que a gente usa para entender melhor. E quando a gente fala de inteligência artificial e de orquestração multiagente, eu separei 3 modelos mentais principais aqui das frameworks que eu mais tenho visto nos eventos e nas comunidades do open source, que é o Crew, Flow e Graph. O Flow é a forma que o LangFlow, uma framework bem conhecida do Python open source, do pessoal de Uberlândia, que é bem bom, ele trata o fluxo de uma aplicação de agente como um fluxograma mesmo. Só que ao invés de diagramar processos, cada nó desse, ele chama de nó, é uma ação, é uma rotina que é executada, uma integração com LLM, uma conexão, um input, um output, e cada aresta é a conexão desses fluxos, né? Então, a sua aplicação começa em um ponto e ela vai partindo nesse fluxo, passando pelos agentes e resolvendo os problemas. Um outro framework é o Crew AI. O Crew AI, ele personifica o agente. Cada agente é como se fosse um trabalhador. Tipo, pegando o exemplo de uma empresa, da Síria, por exemplo, eles têm um departamento de IA e tem um departamento de infraestrutura. Cada profissional do departamento de infraestrutura é um agente que tem uma especialização e resolve uma tarefa específica. E aí eles combinados, eles resolvem um problema mais complexo, que é a organização da infraestrutura do Síria. E esse combinado de agentes é chamado de crew. É um grupo, uma equipe de agentes. E aí, para você resolver problemas ainda mais complexos, você combina essas equipes de agentes. Como o professor Arlindo mostrou, a aplicação que usa diversos microagentes para resolver tarefas específicas, dividir, conquistar e resolver um problema maior. Então, quando a gente usa o Crew AI, a gente entende os agentes como profissionais
ali, eu vou combinando eles, e eles se comunicam e resolvem a carga de trabalho. Esse daqui não está pegando o título ali, mas é o LangGraph, é outra framework, é uma ferramenta usada para a criação de aplicações de agente, que trata os agentes como um grafo de máquina de estados, e onde cada nó é um estado e as arefas são as transições. Então, eu posso entender cada estado como sendo um prompt. E aí eu tenho um prompt que vai executar alguma coisa, e aí quando ele percebe alguma coisa, quando acontece um evento, ele chama uma função de transição que vai para o próximo estado, esse próximo estado é outro agente, vai resolver outra coisa, e assim sucessivamente. Bom, mesmo com tantas frameworks no mercado, a gente optou por um caminho obscuro de implementar do zero, e a gente não queria usar nada low-code para ter o máximo de controle possível da solução. E isso se deve um pouco ao fato da Viveo ter nascido em julho de 2024, então o LangGraph que eu mostrei, ele foi lançado em janeiro ou fevereiro, a gente nem conhecia na época, e houve uma discussão de robustez versus flexibilidade. Todo mundo já estava usando o LangChain em 2024, né? Mas, assim, uma framework é uma combinação de padrões de projeto que propõe uma solução para um problema comum da engenharia de software. Então, para um problema ser comum, para existir um padrão, isso leva tempo. Uma framework bem consolidada, ela precisa de um tempo, de maturidade. E essa área de IA, ela muda constantemente. Além das invenções serem muito recentes, ela está em constante mudança. Então, seguir por um caminho onde eu implemento os componentes individuais, onde eu sei como funciona a minha pipeline de RAG, eu sei quantas dimensões tem o meu vetor, eu sei como ele está sendo armazenado, eu sei como eu busco, como eu comparo, como que eu vejo a distância entre os vetores. Eu tenho controle de todos os componentes que acontecem. Se eu cometer algum erro, se eu usar alguma tecnologia que não faz sentido, eu vou refatorar um componente individual. Mas se eu uso uma framework e eu escolho a framework errada, eu vou ter que refatorar o sistema inteiro. Né? Então, esse foi o racional da decisão, e o bônus é que o time gosta muito de Node e de JavaScript, TypeScript, então a gente não queria usar Python. E aí em Node não tem nenhuma solução robusta ainda. Enfim, após decidir implementar, a gente precisava de um desenho, entender e modelar o que é esse sistema, o que é essa solução. Quando a Vimeo nasceu, a BTV nunca teve um especialista de IA. Na verdade, a Vimeo foi o meu primeiro contato com a LLM. Então, tendo um background mais de computação e de engenharia de software, eu precisava entender como lidar com um sistema de inteligência artificial, que é um paradigma diferente. É engenharia de software, um componente aleatório no meio. Né? E isso é muito complicado de lidar. Você não consegue fazer um teste, você não consegue escrever um teste automatizado que seja suficientemente confiável para testar o que a IA gera. Então, a gente começou a pensar em máquina de estados. Máquina de estados é um conceito bem conhecido na computação, bem fundamental, e era muito usado em automação industrial e para modelar e desenhar processos. A Viveo, ela é um chatbot de venda, então é uma jornada de venda, é um checkout. O checkout, geralmente, ele é desenhado como uma máquina de estados. Né? A pessoa entra na abordagem inicial, eu vou lá, eu vejo quem é ela, eu ofereço os planos, aí acontece um evento, ela seleciona o plano, aí eu vou lá e começo a coletar os dados de pagamento, ela faz o pagamento, eu vou lá e envio o produto, no nosso caso eu envio a pólice, então eu modelo ela como uma máquina de estados. Detalhando mais o conceito, uma máquina de estados finita, sendo bem técnico aqui, é um modelo matemático computacional que descreve o comportamento de um sistema que pode estar em um número finito de estados distintos. E os estados eles mudam entre si a partir de algum evento, alguma entrada nesse sistema. Tem como scrollar um pouquinho para cima, por favor? Boa. Essa aqui é justamente o primeiro desenho de julho de 2024 da Viveo. É a máquina de estados que a gente desenhou para o nosso fluxo de venda. E aqui eu uso a representação que quem vem de computação aprende de autômato finito, determinístico, né, que é uma teoria bem fundamental da computação.
E aqui, esse aqui é o estado inicial. A pessoa ela recebe a mensagem da Vivian e ela permanece nesse estado enquanto ela não demonstra interesse em comprar. O evento de interesse em comprar, ele dispara uma transição. E essa transição de estado vai para o próximo, que é o preenchimento dos dados. Aqui ela vai falar com um agente que vai coletar os dados que ela manda, o CPF, o que for necessário para ela prosseguir no formulário. Nessa interpretação, sem pensar em agente, multiagente ou a linguagem que a gente usa hoje, cada estado é um prompt. E o LLM, né, ele é muito bom em detecção de intenção. É uma das tarefas de processamento de linguagem natural. O LLM é muito bom. Ele detecta a intenção muito bem. Eu consigo fazer análise de sentimentos com uma acurácia muito razoável. Então, eu uso o LLM para detectar esses eventos, para detectar quando fazer a transição. E aí, uma transição é uma chamada de função que a gente comentou, que é a execução de uma função de uma linguagem de programação, e troca o estado. Ele troca o estado, manda uma mensagem fixa para o cliente, porque eu quero que em algumas partes da jornada todos os clientes recebam a mesma mensagem. Por exemplo, a mensagem que apresenta os planos do seguro, ela tem que ser uma mensagem fixa. Eu não posso dar margem para o LLM e inventar a cobertura para o meu cliente. Então, eu uso o LLM mais para detectar a intenção e guiar o estado da conversa, ao invés de deixar ele conversar e gerar todas as respostas para o meu cliente. Então aqui, para a gente finalizar, tem um exemplo prático disso na Vivian. Ela envia proativamente a primeira mensagem que dispara para a base de leads. E aí quando a pessoa demonstra interesse, se ela manda ali quero saber mais, eu disparo essa transição de estado e aí eu envio uma mensagem fixa, que tem até um template no WhatsApp para ela selecionar o plano. E aí quando ela seleciona o plano, ela vai para o próximo estado e fala com um agente de pagamento. Então, o agente de planos, ele é especialista nos planos, ele tem lá no prompt todas as informações necessárias que podem ocorrer naquele momento. O agente de pagamento, ele é especialista em pagamento. Então, eu vou alterando entre esses prompts e vou guiando e avançando a pessoa na jornada. E aí, quando ela recebe o link de pagamento, ela acessa o nosso checkout, que é a mesma integração que a gente passa para os parceiros, no outro modelo de seguro embedado. E aí, uma vez que ela termina o pagamento, eu volto. Mas se puder avançar o slide. Uma vez que ela efetua o pagamento, eu notifico um webhook que manda mensagem para ela, gera a policy por baixo dos planos, envia a policy de seguro para ela no WhatsApp. E aí, nesse momento, ela vai para o estado final, que é o estado de bot de perguntas, que tem o conhecimento da policy e todos os detalhes daquele segurado específico. E aí, a Vivian, que fez a venda, se torna um assistente. Então, se o cara tem uma dúvida de como abrir sinistro, ela vai saber responder. Se ele tem uma dúvida específica da policy dele, ela também vai saber responder e vai virar um assistente eterno ali. E era isso que eu queria compartilhar. Eu não sei exatamente o nível técnico, se todo mundo está trabalhando com agentes, mas para quem tiver, eu gostaria de finalizar deixando essa reflexão, né? Qual é o modelo mais intuitivo para vocês, qual é o melhor framework, qual é o framework mais legal, qual é o framework que vai sobreviver, né? A gente vai ver isso acontecer no futuro próximo. É isso. Obrigado.